Na sua companhia pela 95.9 FM e também pelas redes sociais. Pedro Damasceno nos coloca todas as manhãs ao vivo no YouTube, Facebook, então você pode mandar sua mensagem para cá pelo 99803-5580 ou também pelo YouTube, Facebook. Pedro Damasceno nos encaminha aqui bem rapidinho, né, Panoc? Exatamente, Camila. Terça-feira é dia de mercado imobiliário por aqui, mas hoje a gente vai conversar com o Marco Simeone por telefone. Marco, bom dia, você nos ouve bem? Eu queria dar saudações tricolores. Já foi. Palmeirense. Muito bom dia. Já passou, Marco, já passou. Essa saudação você poderia dar só ontem. Hoje já é terça-feira, já tem que pensar nos próximos... Já mudou, já tem que pensar nos próximos jogos. Por onde anda, Marco? Enjoou aqui da cara minha e do Panoc. Resolveu conversar conosco hoje por telefone? Alguns negócios e de vez em quando a gente tem que se ausentar indo para São Paulo, para o sudeste do país, e a gente agora está nessa correria. Tá certo, mas sempre aqui na nossa companhia, todas as terças aí, sempre a partir das 9 horas, a gente bate um papo por aqui, né, Panoc, sobre mercado imobiliário, e hoje tem assunto que o seu Elzo pediu na semana passada, é isso, Pedro? Exatamente, Camila, bom dia. Marco, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Maravilha. Então, o nosso ouvinte sugeriu e o tema que a gente vai tratar hoje é justamente esse. Comprei um terreno, quero construir, Marcos. E aí, como diz o nosso ouvinte, e agora, hein, Marco? Pois é, isso é bastante interessante, porque é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam assim, mas ô Marco, você é um arquiteto, é um engenheiro para poder falar sobre isso? E o que eu costumo dizer é o seguinte, quando eu fiz um dos treinamentos com o pessoal de Stanford, eles usavam uma palavra que eu gosto muito chamada conhecimento inteligente. Ou seja, nem tudo a gente dá conta de ser especialista, mas nós precisamos aprender a ter conhecimento inteligente de algumas coisas que podem afetar a nossa vida. Então, por exemplo, se eu atuo dentro do mercado imobiliário, né, se eu tenho um negócio no mercado imobiliário, entender de algumas nuances vai me ajudar muito a vender melhor. E quando você entende dentro de todo o processo do mercado imobiliário, e a parte construtiva não é diferente, você ajuda a poder instruir o seu cliente melhor. E eu sempre costumo dizer o seguinte, que um consumidor bem informado, ele transforma toda uma cadeia. Por quê? Porque aí o que acontece? A construtora tem que melhorar, né? O corretor de imóveis tem que melhorar. Então, é nossa função instruir melhor essas pessoas. E é muito engraçado, gente, que uma das frases mais ouvidas que a gente ouve, né, do mercado de compras de terrenos para construção, é o cara falar assim, olha, não mexe com construção, porque você vai gastar o dobro do que orçou. Provavelmente você já deve ter ouvido isso também. E a pergunta é exatamente essa, isso é verdade ou é mentira? Ou seja, na realidade, quem mexe com construção acaba gastando mais que o dobro do que ele planejou ou não? A resposta certa para vocês é, depende. E como depende? Porque é o seguinte, se o planejamento foi feito errado, ou não foi nem feito o planejamento, é verdade. Você provavelmente vai gastar não só o dobro, é provável você gastar o triplo do que na realidade você achou que ia gastar. Agora, se o planejamento foi bem feito, a resposta é mentira. A sua diferença, a probabilidade de erro, ela é muito pequena. Lógico que nós temos que entender que estamos num cenário de inflação, e esse cenário de inflação ele pode gerar algumas alterações de preço, exatamente por causa do mercado inflacionado, mas a margem de erro não fica tão grande assim. O que a gente precisa começar a entender é que a diferença de um planejamento correto e um planejamento errado para construir a sua casa está na escolha do tipo de assessoria que você vai buscar. Ah, como assim, Marcos? Então vamos lá. A maioria, ela para poder construir algo dentro de um terreno, ela busca um escritório de engenharia ou um escritório de arquitetura, mas apenas um escritório para fazer o quê? O projeto arquitetônico. Ou seja, você vai precisar, na realidade, para poder fazer um planejamento correto da sua construção, buscar um escritório de gestão de projeto de arquitetura e engenharia. Porque nem todos os escritórios de arquitetura, eles estão prontos para a gestão de projeto. Então, olha que interessante essa informação.
se você tem um terreno e quer construir, a primeira coisa é busque um escritório de gestão de projeto, arquitetura e engenharia. E aí a pergunta que vem no ar é o seguinte, seus ouvintes provavelmente devem estar fazendo essa pergunta. Tudo bem, mas o que é uma gestão de projeto? Então vamos lá trabalhar um esclarecimento muito importante aqui. A gestão de projeto é um conjunto de serviços integrados que se comunicam no objetivo final de entregar para o cliente um estudo de viabilidade do imóvel. Ou seja, a gestão de projeto é como se você criasse aqui um estudo completo da viabilidade do imóvel. Ou seja, é exatamente na gestão de projeto que você vai detalhar todas as etapas da obra. Olha só, é nesse momento na gestão de projeto que você vai fazer não só um briefing do que você quer, mas do quanto você está disposto a investir. Porque às vezes você quer construir algo que não casa dentro daquilo que você está disposto a investir. Consegue entender o que eu estou dizendo? Olha só a diferença disso. Então, ou seja, o que a gente precisa entender é o seguinte, beleza, o que então compõe essa gestão de projeto? Então, essa informação é importante, pessoal. Primeiro de tudo, uma gestão de projeto precisa compor uma topografia do terreno. E por que uma topografia do terreno? Porque dependendo do desnível do terreno, isso pode afetar absurdamente nos custos da sua obra. Uma outra coisa, um outro cuidado importantíssimo que tem que ter, e que normalmente num projeto apenas arquitetônico não é feito, é o estudo de solo. E olha só o que eu vou falar, hein? O estudo de solo para uma construção em um terreno é extremamente importante. E por quê, Marco? Porque o estudo de solo, ele evita surpresa na base do custo. Ou seja, o estudo de solo, ele interfere diretamente no projeto estrutural. E detalhe, nas consequências pós-obra. Eu costumo dizer o seguinte, o que é importante dentro de um carro? Em primeiro lugar, é o chassi. Concorda comigo? Porque um chassi mal feito, você pode fazer um carro maravilhoso e ele vai ficar uma porcaria depois para andar, porque o chassi é mal feito. Ou seja, o que nós queremos dizer então? Que para você fazer uma obra num terreno, o chassi é o estudo de solo. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque no estudo de solo, a gente tem, por exemplo, a possibilidade desse solo ser um solo mais arenoso. E isso tem que ter um investimento diferente. Ou às vezes vocês encontram uma mina d'água. Imagina isso depois, certo? Gerando problema na casa de infiltração. Você pode, por exemplo, ter um terreno que foi muito aterrado. E no estudo de solo você descobre isso. Sabe por quê? Porque um terreno que foi aterrado demais, ele pode dar fissuras e seríssimos problemas estruturais. Então, olha só o que é a gestão de projeto. Ela não é só o projeto arquitetônico. Olha só, olha como o estudo de solo pode afetar depois. Então, quando a gente faz as coisas simplesmente pela demanda natural, é por isso que aí no passar do tempo nós vamos fazendo a construção e a gente vai tendo surpresas. Por quê? Porque aí eu estou tendo que gastar mais do que eu planejei. Detalhe, aí nós entramos no que nós chamamos de projeto arquitetônico. E olha que interessante, tá, gente? As pessoas às vezes confundem. Por quê? Porque você pega um bom arquiteto e o arquiteto faz um orçamento para você, aonde ele está entregando para você um projeto legal, um projeto executivo e um projeto de detalhamento de paginação. E aí o cara fala assim, nossa, está muito caro o projeto. E ele encontrou o papagaio do cachorro do cunhado da sua tia, que é arquiteto, e entrega para ele por 20% do custo do outro arquiteto. E aí ele faz com aquele cara, só que ele não entendeu que aquele arquiteto só está entregando para ele projeto legal. Marco, o que é o projeto legal? É aquele que aprova na prefeitura para construir. Ou seja, projeto arquitetônico é um composto de projetos, aonde existe o projeto para aprovar na prefeitura, mas existe o projeto executivo. O que é o projeto executivo? É aquele que vai para a obra, para a execução mais detalhada. É aquele que chega lá na mão, sabe, de quem está tocando a obra. E para terminar, dentro do projeto arquitetônico, o projeto de detalhamento de paginação. E sabe por que é importante o projeto de detalhamento de paginação? Porque é lá que mostra quais serão os pisos, os azulejos, os forros,
as pedras. Imagina o seguinte aqui, tá? Vamos lá, Camila. A Camila pegou uma obra para fazer lá para a casa dela, a casa maravilhosa, que ela quer uma casa com mangueira, com piscina, né? Cheio de maravilhas lá. Só que aí ela quis economizar no projeto arquitetônico na parte de detalhamento e paginação. E aí o pedreiro foi, coloca o piso tudo enviesado, e no projeto de paginação, a ideia é colocar os pisos retos. Ou seja, o que vai acontecer? Vai faltar produto. Ou seja, se vai faltar produto, das duas uma. Ou vai ter que destruir o que o cara fez e fazer de novo, ou vai ter que comprar mais produto. O que isso vai fazer, gente? Vai aumentar o custo de obra. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim, sim. Ou seja, o que é isso? Isso são as pegadinhas da obra. É por isso que quando você pega um escritório de arquitetura e engenharia, mas que é especializado em gestão de projetos, você diminui a surpresa do custo da obra. Está fazendo sentido até agora para nós? Sim. Entendeu? Detalhe, olha só, nós falamos de gestão de projetos, ou seja, o que mais compõe a gestão de projetos? O projeto paisagístico. Vai ter jardim, né? Vai ter área verde dentro dessa casa, dentro desse projeto. Quer ver uma outra coisa importante? O projeto luminotécnico, perdão. O que é isso? Por exemplo, vai precisar, por exemplo, de uma parede especial. Eu quero, por exemplo, luzes no meu muro. Eu quero luzes no meu jardim. Sabe por quê, gente? Porque isso interfere diretamente no projeto elétrico. Imagina, você começa a ter um monte de ideias de uma série de tomadas, e o que aconteceu? O projeto elétrico não suporta. Por quê? Porque a fiação é fraca. Porque o que vai acontecer? Vai ter que trocar tudo de novo. Ou seja, vai aumentar o custo da obra. Uma dica importante: nunca faça o projeto elétrico antes do projeto luminotécnico. E isso está dentro da gestão de projetos. Olha só, gente, o que é um planejamento, um escritório profissional. Olha como tudo isso começa a afetar. Então agora a gente começa a entender por que tem gente que começa uma obra com X e o custo dela vai para 3X. Por quê? Porque ela vai fazendo a obra nas coxas. Ou seja, o brasileiro tem um grande defeito. Ele gasta pouco tempo planejando e gasta muito tempo depois do quê? Fazendo retrabalho. Uma outra coisa que compõe o que a gente chama de gestão de projetos é o memorial descritivo, que é onde você vai escolher tudo que vai ser colocado na casa, o tipo de chuveiro, a marca do chuveiro, a quantidade de lâmpada, o tipo de lâmpada, o tipo de luminária, o tipo de louça, o tipo de metal, né? a marca disso, ou seja, olha como isso começa a afetar. E aí a gente vai encerrando a gestão de projetos com o quê? Com os projetos complementares, que aí vem o projeto elétrico, o projeto hidráulico. Quer ver uma outra coisa importantíssima? O projeto estrutural. Marco, o que é projeto estrutural? É o tipo de modelo construtivo que vai ser usado. Marco, como assim? Explico para vocês. Você vai usar na sua construção um tijolo estrutural, o cerâmico, o cimento, ou vai fazer uma alvenaria tradicional com vigas e pilares, ou vai fazer em light steel frame, ou vai fazer em paredes de concreto. Ou seja, no escritório de gestão de projetos, ele já tem esses custos. Ele tem como olhar para isso e fazer, se bobear, invista às vezes o cara fazer 2 tipos de orçamento diferentes. Porque aí você diminui essa margem de risco, de erro na hora da sua execução. E isso tem um impacto de custo absurdo. Por quê? Porque dependendo do tipo estrutural que vai se fazer o imóvel, ele tem um custo de mão de obra diferente, um tempo de mão de obra diferente e um desperdício de material. E Marco, tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Só para a gente, geralmente a gente costuma ouvir, né, determinadas pessoas dizendo assim, não vou comprar uma casa, não vou comprar um imóvel porque está muito caro, vou comprar um terreno e aí eu vou fazendo tudo aos poucos. Isso é algo que a gente escuta, né, Panoc, reiteradas vezes. Comprar um milheiro de tijolo, depois vou comprar o cimento. Vou comprando aos poucos, assim que eu vou tendo dinheiro, e aí vou comprando aos poucos e construindo aos poucos.
Pensando nessa que talvez, né, é uma realidade de muitas pessoas, isso tende a sair mais caro e tem mais chances de dar errado quando você não pensa na construção como um todo, e aí nem talvez por falta de planejamento em si, mas por dificuldade de colocar aquilo tudo no papel de uma só vez. Como é que a gente lida com situações dessa natureza, Marco? Excelente pergunta que vocês fizeram agora. De novo, a resposta é depende. E detalhe, por que a resposta depende? Porque depende da realidade de cada um. Por exemplo, às vezes, uma pessoa faz uma situação dessa, não porque na realidade ele não quer planejar, é porque a condição financeira dele permite ele fazer exatamente dessa maneira. Ou seja, se é o que permite a ele fazer, claro que infelizmente ele vai ter que tocar desse jeito. Agora, é óbvio que a probabilidade disso sair mais caro do que ele imaginava vai acontecer, isso é um fato. Mas, Marco, como é que eu posso tentar, olhar para isso, procurar encontrar alguém que possa, às vezes, com um custo um pouco mais acessível, ajudar você a planejar? Porque uma coisa é inegável, não é você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro que faz com que você possa planejar ou não a sua vida e, consequentemente, sua construção. Às vezes você vai encontrar alguém que possa te ajudar com custos para isso. Agora, outra coisa também, quantas coisas dá para buscar hoje no YouTube para que você possa olhar para tudo isso e tentar evitar um volume alto de cagadas? Porque, infelizmente, qualquer coisa fazendo sem planejar, infelizmente a consequência é pagar mais caro. E detalhe, por que paga mais caro, gente? Por causa de uma coisa chamada retrabalho. O retrabalho atrapalha muito. Olha só, eu estava falando aqui sobre gestão de projetos, e sabe, uma das últimas coisas que compõe uma gestão de projetos é a compatibilização do projeto. Ou seja, é pegar tudo isso que eu falei e unificar. Então, ou seja, por quê? Porque às vezes um projeto não bate com o outro. Então você tem que fazer tudo isso. Então, se você às vezes não tem esse tipo de auxílio, esse tipo de consultoria, de assessoria, infelizmente isso pode afetar. Agora, lógico, vamos lá, novamente na resposta. Marco, eu não tenho condições. Não tem condições? Então, infelizmente, você tem que estar disposto a pagar mais caro. Agora, Marco, eu tenho condições. Só que sabe o que acontece, gente? Infelizmente, algumas pessoas, elas são um pouco arrogantes nessa hora. Por quê? Porque pode perceber, o brasileiro tem uma mania de achar que sabe tudo. Então, assim, tem gente que chega e fala assim, peraí, o quê? Aquilo que o Panotti faz na rádio aí? Para, rapaz. Me dá aí 2 dias que eu faço melhor que o Panotti. Só que o cara, às vezes, não entende o quanto o Panotti estudou para aquilo e que tem coisas que a gente não vê o Panotti fazendo, que, na realidade, é o grande diferencial. Então, ou seja, normalmente a gente só dá valor na qualidade do profissional que está atendendo a gente na hora que dá BO. Concorda comigo? Uhum. Ou seja, você só vai dar valor no piloto de avião é a hora que o avião está caindo. Porque se o cara é bom, ele vai saber como lidar com isso. Então, isso é em todos os sentidos. Na construção não é diferente. Exatamente, Marco. Agora você tem ali já o terreno, tem esses cuidados importantes que você ressaltou do ponto de vista de construção, gestão de projetos. É possível também, e até que ponto é importante o ouvinte saber quando ele deve buscar um financiamento para ajudar então na realização, na construção da casa própria, de repente de um local que ele tem do ponto de vista de empreendimento, até que ponto isso é importante e que cuidados ele deve ter também quando ele buscar esses financiamentos. Agora, olha que interessante isso que você colocou, Panotti, porque olha só, olha como a gestão de projetos ela pode afetar até a parte do desembolso financeiro. Por quê? Porque quando você termina uma gestão de projetos, você tem uma união de informações física e financeira. Ou seja, se você tem mais clareza no custo, porque o escritório de gestão de projetos, ele tem que entregar para o cliente uma planilha com um cronograma físico-financeiro. Então, ou seja, com fluxo de desembolso de caixa, com fluxo de obra. Então, quando eu tenho isso, aí eu já sei, peraí, quanto eu tenho que buscar de dinheiro? Ou se eu vou usar do meu bolso, né? Qual vai ser o meu desembolso durante o período da obra? Então, olha de novo como é importante a gestão de projetos para que você possa, inclusive, buscar uma linha de crédito.
É importante deixar claro para vocês que quando a gente pensa hoje em linha de crédito, a gente tem que avaliar as melhores linhas. Hoje, existem apenas 2 bancos que fazem financiamento de obra. Primeiro, o Bradesco, e o Bradesco hoje, sem querer fazer propaganda aqui, mas na realidade ele financia 70% do valor da obra, só que tem um detalhe, o terreno tem que estar quitado e escriturado no nome do cliente. Caso contrário, ele não consegue fazer pelo Bradesco. E você tem na Caixa 2 modalidades. A Caixa você pode, por exemplo, fazer 80% do financiamento, tanto da compra do terreno e da construção, e inclusive colocar no financiamento o custo de gestão de projeto, o custo do terreno, o custo da obra, o custo das despesas acessórias. Lembra que a gente falou no evento passado, no encontro passado, sobre escritura, registro, tudo isso pode colocar no financiamento. Agora, olha só de novo aquilo que a Camila perguntou, juntando com o seu questionamento de financiamento. Às vezes eu estou pegando um financiamento para construir e eu estou achando que eu não tenho dinheiro para pagar a gestão de projeto. E eu posso incluir isso no próprio financiamento. Então, se você hoje está buscando um correspondente bancário para poder te ajudar nisso, e ele não sabe disso, de novo, corre dele. Porque ele não entende patavina nenhuma e a única coisa que ele quer é vender dinheiro para você e te vender dor de cabeça. Porque isso é uma obrigação de correspondente financeiro, que é o quê? Ensinar você que você pode colocar, inclusive, os custos da gestão de projeto. E aí nós temos a segunda modalidade da Caixa para nós, que é o financiamento de obra em terreno próprio. E quando você vai financiar obra em terreno próprio, que já é seu, já está quitado, você pode conseguir até 100% do financiamento. Então, ou seja, tudo isso, numa boa gestão de projeto e com bom correspondente financeiro, o que acontece? Você pode ter essa facilidade e essa solução de problema e evitar a surpresa de você achar que vai gastar X e, na realidade, gastar 2X. 9h28, já está na hora da nossa pausa por aqui, Panoc. Ainda dá tempo de seguir um pouquinho, Marco? Resolvido aí todos esses entraves, solucionadas essas questões, chegou a hora de contratar a execução da obra. Quando a gente trata desse assunto, que cuidados a gente deve tomar? Quais são as formas possíveis de contratar? O que você traz para a gente aí sobre esse assunto? Eu costumo dizer que agora é a hora de fazer aquela musiquinha. Tchan, 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 tchan. Chegou a hora do vamos ver, né? Finalmente. Já consigo visualizar minha casa. Agora é a hora do vamos ver. Por quê? Porque é muito importante agora fazer a seguinte análise para execução de obra, tá? Gente, se você estiver ouvindo aí, conseguir parar para anotar, anota isso, tá? Existem 4 maneiras de executar a obra. Primeira maneira é por conta própria. Até o Panoc, a Camila acabou falando, né? Por conta própria. Você, na realidade, vai tocar, vai contratar pedreiro, vai contratar um mestre de obra, você que vai cuidar de tudo isso. Entenda, mesmo que você esteja fazendo por conta própria, você não pode fazer uma obra sem contratar um técnico especializado, certo? Ou seja um arquiteto, seja um engenheiro. Por quê? Porque ele tem que ser o responsável técnico pela obra. E isso é um perigo. Então, ou seja, quer escolher você executar a obra, beleza, mas você não pode deixar de colocar no seu custo a contratação de um técnico de arquitetura ou engenharia para te ajudar no toque da obra. Agora, a pergunta que eu faço é, se você na realidade quer tocar a obra, a questão é, quanto custa o seu tempo? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou contratar uma empresa não, que aí eu contrato uma empresa, contrato uma construtora aí, esses caras vão morder quase 30%, sabe, a mais, eu vou gastar 30% a mais do meu custo. Não, o problema não é esse. O problema é, você já tocou uma obra? Você faz ideia a dor de cabeça que é na segunda-feira? Se você paga os peão na sexta e na segunda ele não vem trabalhar? Você já imaginou, por exemplo, um acidente de trabalho? E esse acidente de trabalho, ele entra sob sua responsabilidade? Por quê? Porque os trabalhadores da construção na sua obra vão ter que entrar sob sua responsabilidade trabalhista.
Então, quer dizer, olha só, às vezes o barato... Marco, a gente vai precisar fazer aquela pausa para o repórter CBN, 9h30. Daqui a pouquinho a gente volta para terminar de falar dessas formas de contratar e a obra, tá bem? Fechou. É rapidinho, a gente está de volta. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de junho de 2022. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada no uso de dinheiro falso. A operação aconteceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, os alvos são ligados a outros 2 homens que já estão presos. A falsificação de cédulas pode levar à prisão de 12 anos. 82% dos trabalhadores LGBT+, ainda sentem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. 81% afirmam que os profissionais que fazem parte dessa comunidade não possuem as mesmas oportunidades em relação a trabalhadores heterossexuais e cisgêneros. Quase 7 em cada 10 relatam ter sofrido algum tipo de preconceito em processos seletivos. As informações fazem parte de uma pesquisa divulgada pela empresa InfoJobs. O Ministério Público Federal defendeu que o policial militar reformado Rony Lessa seja levado a júri popular pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal contraria um pedido da defesa de Lessa. A data do julgamento ainda não foi marcada. O governo chinês flexibilizou a exigência de quarentena para quem desembarca no país. O período de isolamento em hotéis caiu de 14 para 7 dias. Já a quarentena domiciliar, que deve ser feita ao fim desse primeiro prazo, caiu de 7 para 3 dias. A China segue a política de Covid-0 com restrições rígidas para evitar novos surtos da doença. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em Brasília com Felipe Igreja. Oi, Felipe. Oi, Fernando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou agora há pouco que espera um crescimento da economia brasileira de cerca de 2% neste ano. A previsão dele é mais otimista do que a do Banco Central, que na semana passada avaliou que o PIB do Brasil deve subir 1,7% em 2022. O ministro Guedes participou da abertura de um fórum do setor de telecomunicações e afirmou, então, otimista que o país entrará em um longo ciclo de crescimento. Ainda segundo Guedes, o Brasil está num momento melhor do que o de nações desenvolvidas. Para o ministro, ainda haverá inflação alta nos Estados Unidos e na Europa, recessão e guerra comercial entre os países desenvolvidos. Entretanto, no Brasil, Guedes está otimista com o fluxo de investimento estrangeiro. Ele defendeu ainda a redução de impostos e disse que o objetivo do governo é acabar com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para trazer uma maior competitividade para a indústria nacional. Fernando? Obrigado, Felipe. Agora 10h34. Ai, São João, realiza o meu desejo, por favor. Eu quero muita facilidade nos serviços para o meu Toyota. O que você quer, a gente faz. Arraiá de ofertas Toyota. Alinhamento e balanceamento Hilux e SW4 de 250 por 165. Para o Corolla, Etios e Yaris de 180 por 100. Consulte condições na sua concessionária Via Láctea Veículos em Cuiabá ou na Orion Veículos em Várzea Grande. Juntos salvamos vidas. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Horas e 35 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, nessa manhã de terça-feira, já no nosso momento mercado imobiliário por aqui, hoje conversando com Marco Simeone,
pelo telefone, ele que não aguenta mais a cara de Pedro Panoc e Camila Ribeiro, tirou uma férias essa semana, né, Marco? Justo agora que o São Paulo ganhou, você não tá aqui conosco, Marco? Uma zoação mais de Achei perto. uma sacanagem. Eu confesso que eu achei ótimo. Eu também falei, já não basta vir, a né? zoação por aqui, né? Brincadeira, Marco. É sempre um prazer ter sua companhia mas por de aqui. qualquer forma nos aguarde no revanche. Tem mais, ainda tem. Ganhamos uma, perdemos outra, mas ainda tem o tira-teima. Mas, Marco, a gente conversava aqui em mais uma manhã aqui na CBN, no Mercado Nosso Momento, mercado imobiliário. Hoje aí a gente trouxe em pauta, comprei um terreno, quero construir agora, que caminho seguir, por onde eu devo percorrer. Você já trouxe um apanhado aí dos cuidados importantes que a gente deve ter na hora de construir, na gestão de projetos. Panoc perguntou também sobre a questão de financiamentos. Você disse aí que existem uma série de opções a depender, né, das nossas condições ali, da situação desse terreno, enfim. E aí a gente chegou lá, como você falou, no no gran finale, no momento de construir, e você falava que existem 4 formas de contratar a execução da obra, e você começava a detalhar a primeira, que é por conta própria, mas com aquele alerta de que é preciso ter um responsável técnico por essa obra. Então, eu queria que você retomasse um pouquinho desse assunto e falasse aí das outras 3 formas também, Marco. Só para finalizar o por conta própria, o que o cliente precisa tomar bastante consciência é que porque não é que você contratou um técnico, um arquiteto, um engenheiro responsável para a obra, a responsabilidade, por exemplo, de acidentes trabalhistas e a responsabilidade trabalhista da mão de obra é dele, pelo contrário, é sua. É única e exclusivamente sua, entendeu? Então aí a pergunta que eu faço é exatamente essa. E o tempo que você gasta com isso? Porque querendo ou não, você vai ter que demandar um tempo para isso. Então, dependendo do custo da obra, da sua condição financeira e do que você trabalha, você precisa, às vezes, colocar isso dentro do seu planejamento. Porque será que vale a pena demandar esse tempo? Será que, às vezes, esses 20%, 30% que você vai pagar mais para uma construtora, para um gestor de obra, certo? Vale a pena, né? Até pela dor de cabeça, eu vou falar para vocês, tá? Eu conheço um casal que se separou durante a construção, porque eles ficaram com essa mania de querer fazer a execução da obra, né? E acompanhar, e o estresse foi tão grande que houve separação. Antes de entrar na casa, de realizar o sonho, deu ruim, Marco. Deu ruim, gente. Misericórdia. A briga depois, imagina. Já teve que... Quem que vai morar na casa? Teve que separar os bens antes do bem. Exatamente, tem que separar o bem antes de terminar. O quarto é meu, o banheiro é seu. Bota uma proteção. Gente, não é pouco não, tá? Eu já vi algumas. Misericórdia. Bom, a segunda opção, né, o segundo tipo de execução de obra, nós chamamos de empreitada global, de mão de obra e empreitada global de material. O que significa? Que você fecha um negócio com uma construtora ou com um executor de porteira fechada. O que é isso? Você não tem que se preocupar. Ele tem que entregar para você a obra feita. Então, ou seja, os custos de mão de obra dele, os custos com material. Então, por exemplo, se o material subiu, é responsabilidade dele. Óbvio que, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, que os preços subiram vertiginosamente, legalmente as construtoras tinham o direito de sentar para renegociar o projeto. Mas no mercado que está mais estabilizado, entendeu? Se a empresa que fechou com você a execução falou que o valor é X, bateu o martelo, ela vai ter que dar conta, subindo ou não os preços. Então você não se preocupa com o restante, você só tem que o quê? Buscar a sua casa pronta. Aí nós temos a terceira execução, que é o tipo de execução de obra que a gente chama de empreitada global, de mão de obra, só que a parte de material fica por conta do cliente. Então, ou seja, todo o processo trabalhista, de fiscalizar o pessoal, de contratar o pessoal, é por conta da empreiteira. E quando eles têm que comprar material, eles mandam para você, você tem que orçar, você tem que comprar, você tem que pagar e você vai ter que entregar para eles na obra. Essa é uma forma também que algumas pessoas se sentem confortáveis, porque ele prefere centralizar nele o processo de compra, de orçamento, ok? Porém, de novo, a pergunta é, quanto custa o teu tempo?
E para encerrar, o quarto tipo de execução de obra é o que nós chamamos de empreitada global de mão de obra e administração de material. O que é isso? A empreiteira contratada cuida da mão de obra, conforme eu já falei anteriormente, faz o orçamento dos produtos que tem que ser comprados e entrega para o dono da casa apenas pagar. Ou seja, qual a função dele? Ele paga, ou seja, eles compram o material no nome do cliente e o cliente paga. É o único trabalho que ele tem. São 4 maneiras. Qual é melhor, qual é pior? De novo, não existe melhor, não existe pior. Existe o que é a realidade que fica mais viável e confortável para cada cliente. Mas essas são as maneiras de você poder executar a obra. Óbvio que tudo isso, sem aquela base que eu falei, não vai adiantar nada. Por isso é aquela coisa. É importante uma boa execução de obra? Mas uma execução, uma gestão de projetos mal feita, você vai ter aquilo que a gente falou no início do bloco, que é o quê? Você imaginava gastar X e vai gastar 3X, por planejamento errado ou por pura falta de planejamento. Eu gostei dessa aí, Panoc, empreitada global de mão de obra e de material. Se vira, me entrega a minha casa pronta. Exatamente. Se deixar por minha conta... Uma modalidade muito... Não levantam a janela. Muito procurada, inclusive, né, Marco? Exatamente. Principalmente quando você olha isso, Panoc, na área de alto padrão, realmente é uma busca muito alta. Por quê? Porque normalmente você tem aí profissionais como médicos, advogados, empresários, que o tempo dele é muito caro. O tempo dele é alto, então é caro, então, ou seja, e é pequeno. Então dá trabalho demais ele parar para olhar para esse tipo de coisa. Então o que ele quer? Ele quer alguém que resolva o problema. É isso que ele quer. Alguém, eu brinco que ele quer alguém que mate o rato. Não importa a cor do gato. Perfeito, 9h42. Marco, o seu Elzio Carvalho, desde a semana passada, ele estava ansioso aí para a gente falar sobre terreno. Ele mandou um áudio aqui, é um pouquinho extenso, e como a gente está com você na ligação, a gente não está conseguindo colocar aqui na íntegra no ar, mas ele está explicando basicamente um problema que ele teve. Caio Ribeiro nos auxiliou aqui, fez alguns tópicos. Ele disse mais ou menos o seguinte, na verdade é mais um alerta, né, Panoc, do que uma pergunta exatamente, mas ele disse assim, comprou 3 terrenos, o valor das parcelas aumentou, a renda pessoal mudou. Quando atrasa, a empresa não para de cobrar. E aí ele destacou mais ou menos assim, bônus, os terrenos valorizam, o ônus, o sinistro veio e as condições financeiras mudaram. Então isso aí é algo também que está sujeito, quem compra terreno, essa situação aí enfrentada pelo seu Elzio Carvalho, é algo que a gente está sujeito também a enfrentar quando a gente trata de comprar terrenos, Marco? Olha que legal, né? Basicamente, quando a gente conversou na semana passada, a gente falou dos cuidados para as pessoas comprarem o imóvel, lembra disso? O terreno não é diferente. Ou seja, o que é importante, né? Caberia a pessoa que vai comprar ler bem o contrato para poder olhar os índices de correção. Por quê? Porque lembra que eu falei na semana passada que às vezes o contrato, ele é um contrato muito bonitinho enquanto você está adimplente, mas é um contrato altamente leonino quando você está inadimplente. E, de novo, reforço aqui, nessa hora, o que acontece? Essa é a diferença, gente, de você pegar um corretor de imóveis profissional e você pegar um corretor de imóveis pé de bode. Por quê? Porque um corretor de imóveis profissional, ou seja, realmente um cara que leva a profissão de corretor de imóveis como profissão, não como função, essa é a função dele de assessorar o cliente. Não é só de mostrar para ele as maravilhas, mas sentar com ele com o contrato e mostrar, falar, olha, o senhor está vendo aqui, ó, sabe pegar aquela caneta de saca-texto? E sair pincelando tudo, aqui, né? Exato, o senhor está olhando, o senhor leu essa parte aqui, ó, porque eu li para o senhor, ó. Ó, na inadimplência acontece isso, ó. Os índices de reajuste são esses. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um dos meus investimentos, eu já falei para vocês no primeiro quadro que a gente teve, eu trabalho 2 coisas para minha aposentadoria. Uma o mercado imobiliário, outra a parte de dólar. São as 2 coisas que eu cuido da minha aposentadoria. E um dos terrenos que eu comprei no interior do Mato Grosso agora recentemente. E eu li que existia uma correção X lá, que eu não preciso citar aqui. Ou seja, aí essa correção veio agora. Mas o seguinte, eu estava ciente dessa correção.
Então, a questão é exatamente essa. Mas Marco, as coisas podem mudar, né? Ou seja, por isso que, de novo, qualquer compra de imóvel, seja terreno, seja casa, você precisa sempre perguntar o seguinte: cara, se der errado, o que eu perco? Se der errado, o que compromete? Eu aprendi uma coisa alguns anos atrás, que eu nunca mais esqueci, que um especialista na área financeira, na área de investimentos, ele falou para mim que é o seguinte: nós precisamos aprender a fazer gestão de risco. Quando é que você percebe que o cara entende de investimento e o cara não entende de investimento? O cara que não entende de investimento, ele diz assim, se der certo, quanto eu ganho? E o cara que entende de investimento, ele diz assim, se der errado, quanto eu perco? Porque isso é um especialista de verdade. É analisar, se der errado, quanto eu perco? Porque isso compromete. Então, de novo, reforçando o nosso ouvinte, exija um profissional da área de imóveis, um corretor profissional, um cara que realmente não tenha vergonha de sentar com você e falar dos bônus, mas também falar dos ônus. Porque ele não tem que ter medo de perder a venda. Sabe por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. É isso que o seu Elzio pontuou aqui, que o Caio Ribeiro passou, né? Sem muita maleabilidade na hora de pagar, né, Caio Ribeiro? Até, é isso que o Marco falou, né, Panoc? Que quanto estava pagando ali em dia, okay. A situação do seu Elzio estava um pouco mais tranquila, estava tudo perfeito. Quando a situação, a renda mudou um pouquinho, a situação ficou ruim, atrasou, aí a empresa, como o Marco falou, veio saber, como um leão, né? Veio para cima e aí fica o alerta, então, nessa situação vale para... Camila, é importante, desculpa te interromper. Não, claro, imagina. É importante ler contrato. Sim. Não se assina contrato sem ler, né? Tanto é que tá lá, olha só, na hora de casar, o cara tem duas oportunidades. No cartório, primeiro, que o cara fala se ele aceita na alegria e na tristeza, e depois o padre e o pastor também falam na alegria e na tristeza. Mas só lembra da alegria. Ninguém lembra da tristeza. Ninguém imagina o infortúnio. A gente pode achar que é uma, como o seu Elzio coloca, né? Como ele pontua, é uma forma mais agressiva, mas certamente está previsto lá no contrato, isso. Né, Marco? Então, toda a atenção para as letrinhas miúdas, para as informações que estão ali contidas, porque os dissabores, eles podem vir, mas aí a gente não vai ser pego de surpresa, né? Exatamente. Ou eu tenho o direito de questionar antes de fechar o negócio. Exatamente. Olha, eu quero alterar essa cláusula, eu não aceito essa cláusula de inadimplência. E é um direito do construtor aceitar ou não a sua contraproposta. E vale também a negociação ali, né? De repente, claro, é um caminho. Claro. Sempre há possibilidade de negociação, né, Marco? Exatamente. Novamente, reforço. Isso é papel de um profissional corretor de imóveis. Esse é o papel. Assessorar, fazer a ponte entre quem está comprando, que é o consumidor, que não tem a obrigação de entender também, e a construtora. Isso. Essa é uma função desse profissional. De novo, eu falei profissional, eu não falei o corretor de imóveis pé de bode, tá? 9h49. Marco, a gente agradece mais uma vez aqui a sua participação, hoje por telefone. É sempre bom aprender, conversar um pouquinho mais sobre mercado imobiliário. Na terça-feira, então, a gente tem um novo encontro por aqui a partir das 9h. Com certeza. Eu quero de novo reforçar, me perdoe não ter podido estar aí, mas realmente são outros compromissos importantes, eu não tinha como adiar, mas dizer que esse bate-bola entre eu, você e o Panoc tem sido extraordinário, para mim também tem sido assim, extremamente agregador. Tá? Eu estou aprendendo muito com vocês e eu fico muito feliz quando a gente consegue, nós três aqui, fazermos essa... Eu costumo dizer o seguinte, a gente não jogou tanto junto, mas já fazendo uma tabelinha muito boa. Exatamente. E que venha vitórias pro Palmeiras, hein, Marco? Vai começar. Vitória pro trio aqui. E a pergunta que não quer calar, ele não compareceu. A praia aí tá boa, deu sol? Brincadeira. Tô brincando. Um abraço, Marco. Obrigada mais uma vez. 9h50. A gente encerra por aqui mais um CBN Mercado Imobiliário. Na terça-feira que vem, às 9 da manhã, a gente tem um novo encontro. E